Nós vamos fazer uma redação com sujeito, o predicado, né, o verbo e complemento verbal. O do surdo talvez vai ter o sujeito, talvez não vai ter nem artigo, dependendo do deficiente auditivo. Ele vai ter sujeito, ele vai ter o verbo, ele não conjugado, e vai dar continuidade. Aqui não vai ter ligações. Por quê? Porque o surdo, ele fala aquilo que ele vê. Joana Dark exemplifica o que a professora diz. Ela nasceu sem escutar e sempre encontrou muita dificuldade para fazer redações ou provas discursivas. Vou puxando um pouco, tá entendendo como é que é redação, ou as palavras, tem nome, coisa. Aí vou aprendendo, chegar na prova, aí eu tento lembrar que para escrever. Eu ia escrever para entrar na faculdade. Eu fiz de redação. Aí apareceu redação. Aí a pergunta um pouco difícil, né? Não tem intérprete. Aí eu fui fazendo um pouco, para tentar entender mais. Aí no concurso, quem tem intérprete me prende o que significa um pouco na palavra. Aí eu vou fazendo. Aí vou tentando. E qual que é a principal diferença para você de ter um intérprete e não ter um intérprete nesse tipo de prova, que você precisa, de fato, escrever sobre aquele tema? Explica pra gente quais as principais diferenças, assim. Facilita muito para você ter um intérprete? Ai, porque por mim, eu preciso de ter intérprete, porque eu não vou entender. Aí eu preciso de ter intérprete para brincar. E nos concursos que você fez, quando você vai fazer a inscrição, você já coloca uma observação para ter um atendimento diferenciado? Como é que é? Vou puxando um pouco, tá entendendo como é que é redação, ou as palavras, tem nome, coisa. Aí vou aprendendo, chegar na prova, aí eu tento lembrar que para escrever. Eu preciso de ter intérprete, porque eu não vou entender. Aí eu preciso de ter intérprete para brincar. Ela chegou a fazer faculdade de pedagogia, mas acabou desistindo. Na faculdade, não tem intérprete. A professora virava na escola, aí eu peço para virar para olhar a leitura. Nada. Aí tranquei na faculdade. Atualmente, Joana estuda para concurso, mas segue esbarrando no mesmo obstáculo, a redação, situação vivida por milhares de deficientes auditivos. O Ministério Público Federal entrou até com uma ação na Justiça para garantir a correção diferenciada das provas discursivas e redações para esses estudantes na Universidade Federal do Piauí. Já em primeira instância, a Justiça Federal do Estado condenou a universidade a definir nos seus editais critérios e mecanismos diferenciados de avaliação, reconhecendo a singularidade linguística dos deficientes auditivos. As provas devem ser corrigidas por professores de língua portuguesa para surdos. A universidade recorreu ao TRF1, que manteve a condenação. Para a professora Lucilene Silva, que dá aula em um centro de referência em atendimento a pessoas com deficiência auditiva em Brasília, a correção diferenciada é imprescindível. Ninguém é igual a ninguém. E ainda mais nesse processo de inclusão, se nós não respeitamos o ser humano, da condição dele, como? Como que nós vamos corrigir se a gente não deu uma condição para ele? Então, se ele fala de acordo com o sistema de Libras, a redação é corrigida no sistema de Libras, sem os conectivos, sem as conjugações verbais. Não fugiu do tema, é válido. Sabrina, que também tem deficiência auditiva, já encontrou muita dificuldade para escrever, mas conseguiu vencer. Hoje, a jovem de 20 anos faz faculdade de administração. A visão é outra, entendeu? É como se fosse mais da parte prática. A gente está sempre colocando aquelas questões no nosso cotidiano, mas assim, não é 100%. Então, eles têm que entender o que a pessoa com deficiência auditiva
ou que tem surdez. O que aquela pessoa está querendo dizer? Né? Porque às vezes a pessoa não está falando diretamente, ela está contextualizando. Então, a parte escrita, sim, tem que ter uma correção específica.